Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Maria Luísa, sou do Sebrae, sou uma mulher branca, baixinha, tenho cabelos cacheados, castanhos e uso óculos. Hoje a gente está recebendo o Ricardo Shimosakai. O Ricardo é especialista em acessibilidade, inclusão e turismo. Ele vai falar para a gente sobre a palestra Incluindo Pessoas com Deficiência, Turismo Adaptado. Ricardo, seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Primeiro quero agradecer ao Sebrae, por me convidar para compartilhar meus conhecimentos, Acho que meu conhecimento, através de tantas experiências, conversas e tudo mais, ela não pode ficar só comigo, Ela tem que ser compartilhada, porque acho que só assim, às vezes a gente tem coisas únicas que a gente consegue ter a percepção em situações diferentes e que, se isso não for compartilhado, a evolução da acessibilidade vai demorar muito mais, Eu pedi para colocar a apresentação. Primeiro, eu vou passar um vídeo, só um vídeo de introdução, que depois eu falo melhor da minha vida e do meu trabalho. Ricardo Shimosakai adquiriu sua deficiência em 2001 no tiro de um sequestro relâmpago. Em 2004, passou a lutar pelos direitos de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. Ricardo Shimosakai, no México, observa a pirâmide. Na Broadway, em frente aos cartazes. Na Alemanha, passeia de barco. No Ibirapuera, um show aberto. Na República Dominicana, visita uma caverna. Na agência bancária, desce a rampa. No Parque da Lajinha com amigos. Em frente ao Taj Mahal, sorri. No chuveiro acessível, abaixa a banqueta. Na Áustria, serve-se no buffet. No quarto do hotel, abre a porta de correr. Transfere-se da cadeira para o carro. Testa a bicicleta para a fisioterapia. Com escoteiros, toca a cadeira no gramado. Em São Paulo, na plataforma do metrô. Passa pela catraca acessível. No Parque do Ibirapuera, usa o bebedouro. Na Reatec, testa a cadeira stand-up. Em casa, no quintal, abre a porta. Na calçada, desvia do portão automático. Abre a porta do banheiro químico acessível. Toca a cadeira aos trancos no piso deteriorado e valas na calçada. No céu, salto de paraquedas. Corre no kart adaptado e acena. No salão de dança, rodopia a cadeira. Sobe a rampa da Igreja do Bonfim. No crossfit, exercita os braços. Acessa a guia rebaixada da calçada. A montanha-russa grita e sorri. No México, rapel com o instrutor. Na Alemanha, na plataforma do ônibus. Em Bertioga, rema em grupo no catamarã. República Dominicana, usa a cadeira de trilha. Na cadeira motorizada 4x4. Em São Paulo, desce a escada rolante no metrô. Da cadeira para o banheiro acessível. Grupo de usuários de cadeiras de rodas. Auxiliado, sobe a rampa até o jipe. Se tornou um profissional da área, um pioneiro e referência para o turismo acessível. Especialista em acessibilidade e inclusão, consultor e palestrante internacional, ministra aulas, cursos e treinamentos. Em fundo amarelo, logo com o usuário em cadeira de rodas, Ricardo Shimosakai. Então, vou falar um pouco de mim, para quem não me conhece. Do que mais interessa, vamos dizer, da minha situação atual, que em 2001, eu levei um tiro num sequestro relâmpago. A partir dali, vamos dizer, que eu comecei a forçadamente entender, conhecer o que é acessibilidade, o que são as pessoas com deficiência, porque até então nunca tive ninguém na minha família, meus amigos, no meu trabalho, na minha escola. Então, era um assunto totalmente desconhecido para mim. É por isso que eu entendo as pessoas que não têm um conhecimento
apesar que os tempos são diferentes e naquela época, em 2001, pouco se falava. Hoje em dia, esse assunto é muito mais abordado, né? Mas coisas importantes na minha vida, por exemplo, o escotismo. Eu fui 15 anos escoteiro, isso ensinou muitos valores, né? De aprender, de comandar, de fazer conquistas individuais, de conquistas em grupo. Então, isso me ajudou para a minha vida, né? O tempo que eu morei no Japão, eu fui 4 vezes ao Japão, fiquei 1 ano cada vez, mais ou menos, e não exatamente por ser um descendente japonês. Eu sou brasileiro, mas os pensamentos, né, que o japonês tem são muito... eu falo que o Japão é um lugar maravilhoso para se viver. A única coisa que me fez voltar, vamos dizer assim, porque eu poderia continuar morando lá, foi a alegria que o brasileiro tem. A gente se abraça, se beija e faz farra por aí, e o japonês não tem isso. Não que ele seja triste, ele é feliz do jeito dele. Só que o jeito dele, para um brasileiro, pelo menos para mim, não é alguma coisa que eu gostaria de ter para o resto da vida. Então eu prefiro ficar no Brasil, nas dificuldades que a gente tem, mas na alegria que a gente tem também, né? E outro fato marcante foi adquirir a deficiência. Por incrível que pareça, eu coloco esse episódio como uma das melhores coisas da minha vida, porque ela me fez enxergar a vida de uma outra forma, né? Então, eu percebi, uma coisa me ajudou, e isso acho que não se ensina, só quando você passar por uma situação dessa é que você vai descobrir, é que eu tive uma aceitação muito boa da minha condição, lá no hospital mesmo. Eu aceitei que eu ia ficar uma pessoa com deficiência, ficar o resto da vida em uma cadeira de rodas, porque até então a gente não tem uma cura para isso, e que eu ia querer buscar minha felicidade em cima de uma cadeira de rodas. Falei, eu vou ser feliz. E a pensar que a gente não sabe amanhã, né? Por um triz eu não fui embora, e eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 minuto, né? Como, por exemplo, teve a pandemia, a gente nunca pensou que alguma coisa dessa pudesse acontecer, mas aconteceu. Então, eu passei a viver muito mais o hoje, né, a querer ter as questões de ser feliz, né? De ser feliz, acho que é a palavra principal. Aí, e como fazer para ser feliz? Passear e viajar é uma das coisas que eu mais gostava. Então, fui em busca disso. E daí eu comecei a perceber as dificuldades que você tem para conseguir passear e viajar, né? E eu comecei a ver isso para mim, né? Sem pensar em exatamente ajudar os outros ou ganhar dinheiro com isso, ter isso como profissão. Só que os vários amigos que eu tinha, né, começaram a ver o que eu estava fazendo, né, para os lugares onde eu estava indo, eles começaram a pedir ajuda, né, falar, como é que você foi, né, dar umas dicas e tudo mais. E eu percebi que eu poderia criar aí, sim, uma proposta de trabalho. Eu fui fazer um curso superior de turismo, né, hoje eu sou turismólogo, para entender melhor o que é o turismo. Porque uma coisa é você ser um turista, outra coisa é você trabalhar com turismo. São coisas diferentes. E agora eu faz pouco tempo, metade do ano, eu entrei para o mestrado na USP, então estou fazendo o mestrado em turismo também, para entender melhor a estrutura do turismo, né? Então, eu comecei a trabalhar em várias áreas. Na verdade, eu trabalhei em todas as áreas que compreendem o turismo, né? Porque vão desde o transporte,
seja ele terrestre, marítimo, aéreo, hospedagem, lugares de alimentação, atrativos, guias turísticos, informação. Então, é uma gama de setores que juntos, vamos dizer, às vezes formam o que o pessoal chama de um pacote de viagens, né? E eu senti dificuldade, eu já tive, por exemplo, uma agência, uma operadora de turismo, só que a dificuldade era que, para você fazer um pacote, um roteiro de viagens, então você precisava de tudo isso, o transporte, hospedagem, lugares de alimentação, e tudo isso acessível, o que ainda é bastante difícil de você encontrar isso num destino. Então eu vi que isso não depende de mim, a companhia aérea não é minha. Por mais que às vezes os lugares sejam obrigados, muitos deles não fazem. Na verdade, a maioria não faz, poucos fazem ainda. Então, trabalhar em cima de um agenciamento de viagens, eu achei que ainda não era o momento. Então, eu passei a trabalhar para preparar esses lugares, né? Então, passei a... eu falo que o meu produto é meu conhecimento, que eu dou através de consultorias, cursos, palestras, aulas, treinamentos, né, para ensinar o pessoal a como fazer direito, o que é acessibilidade. E daí eu vou colocar, eu estou usando o turismo como um pano de fundo, né? Mas, na verdade, o que eu vou falar serve para diversas áreas. E acho que as pessoas colocam a acessibilidade de uma forma muito sem noção, vamos dizer. Não sei se essa palavra pode ser meio ofensiva, mas é isso mesmo, é sem noção. Elas não entendem o que é acessibilidade e vão enfiando. Agora, por que você colocou aquela acessibilidade, né? Acho que a gente dá para colocar um exemplo aqui bastante prático, né? Que por exemplo, esse espaço onde eu estou, né? É um espaço elevado, mas qual a funcionalidade dele? É me manter mais de prático mesmo, né? Nem estou falando que está errado, né? Aqui eu peguei isso como exemplo do que está aqui. Então não tem um erro, mas não precisaria, porque funcionalmente ele não vai... Ele tem quantos? 10 centímetros? Então não vai me deixar... mais uma posição, um lugar, mas não precisaria. Era se deixasse só o piso, daria na mesma, né? E nem teria esse degrau. Agora, então, por que foi colocado esse palco aqui? Então, às vezes as coisas, as pessoas fazem meio que sem ter um propósito, um objetivo. Como eu falei, não está errado, né? Mas gastaram material a mais, tiveram mais trabalho. Então, e muitas vezes a coisa acontece dessa forma, né? Então, eu falei 4 pontos importantes da acessibilidade, porque às vezes o pessoal só quer colocar rampa, barra de apoio e coisas do tipo. Só que a acessibilidade, a inclusão não é só isso. Tem mais coisas em cima disso. É claro, a acessibilidade arquitetônica, ela é um dos pontos que é muito importante. Mas que às vezes, por exemplo, essa foto que está aqui é de um hotel aqui em São Paulo, né? É o Novotel Jaraguá. Ele, há vários anos atrás, ele já foi considerado um dos melhores hotéis do Brasil até, certo? Até eu fiz uma matéria lá falando sobre isso, mas isso faz muito tempo atrás. Eu voltei esse ano para lá, e daí eu percebi que o pessoal não se atualiza em relação à acessibilidade, né? E as coisas mudam, os conceitos mudam, as preferências, a própria pessoa com deficiência acho que está num amadurecimento e se conhecendo o que é melhor para ela ou não daquilo que tem. Então, por exemplo, nessa pia
você tem uma barra de apoio que circunda a pia, né? Isso já foi feito, já era parte da norma há muito tempo atrás, mas hoje em dia isso daí atrapalha, isso daí vira quase que uma cerca, né? E a gente não consegue ter aproximação, certo? Então, já foi retirado na norma. Até porque um cadeirante exatamente não precisa disso. Quem precisa de barra de apoio é pessoas que ficam na pia, eu digo, né? São pessoas que ficam de pé. Então, a barra de apoio é colocada somente nas laterais, né? Seja meio horizontalmente ou verticalmente, mas não na frente da pia. Esse negócio atrapalha. Aqui não tem, mas uma coisa que se espalhou bastante aí são vasos sanitários com abertura frontal. Eu falo que isso daí era um vírus. Vírus, porque vírus é uma coisa ruim e que se espalha sem controle. Só que como é que esse negócio se espalhou? E você ainda vê muitos lugares, aqui mesmo. Eu já fui no banheiro, em São Paulo, no banheiro daqui, tem esse tipo de vaso, certo? E esse centro de exposições nem é tão antigo assim. E muitos lugares estão sendo construídos com esse tipo de vaso. Mas, da onde que veio isso? Porque esse negócio nunca esteve na norma e, se você for consultar os usuários, que é quem mais importa, pouquíssimos, eu não vou dizer que nenhuma pessoa, porque eu já vi pessoas falando que gostam desse tipo de vaso, mas seria de 1% para menos, e a acessibilidade tem que atender a maioria. Esse tipo de vaso, eu já, por exemplo, vi pessoas que se acidentaram, porque a perna escorregou ali no meio do vão, elas caíram, quebraram a perna, dependendo como você senta, o xixi vai sair pela frente. Então, eu tenho certeza absoluta, quem fez isso, na verdade, foi a Deca. Ela fez uma campanha de marketing e querendo colocar como esse o vaso sanitário acessível. E todo mundo começou a colocar, mas por que eles colocaram? Porque eles não pesquisaram, eles não foram, tipo fake news, falaram e aceitaram. Então as pessoas começaram a copiar isso sem critério, não viram a norma, não consultaram pessoas com deficiência. Então, eu falo que banheiro é um lugar muito bom, vamos dizer assim, para se avaliar se a pessoa que tratou da acessibilidade, ela tem um bom conhecimento. Então, ali vocês vão encontrar muitos erros, quem sabe, como esse vaso, como essa barra. Se você já viu isso, é porque a pessoa não entende. A pessoa só sabe, quem sabe, é um arquiteto que segue normas, quer dizer, que não sei nem se segue normas, porque esse negócio não está na norma. Então, o pessoal faz acessibilidade sem critério, né? Sem critério, sem perguntar a quem precisa. Uma coisa que, quem sabe, já tenha sido falada aqui, que foi uma frase, um lema, né, que a Convenção da ONU colocou como nada sobre nós sem nós. Você tem que... alguma coisa parecida com o que o pessoal da informática, da tecnologia, chama de UX Design, né, que é a experiência do usuário. Que importante é o que o usuário o que é importante para o usuário, né? Então, é a mesma coisa, vamos dizer que é um UX acessibilidade, né? Você tem que saber o que é importante para nós, né? E não sair criando coisas aí que você não teve critério algum. Então, acessibilidade é uma coisa muito importante. Só que esse nada sobre nós sem nós, também tenho ressalvas aí. Porque já fui em lugares em que eu apontei alguns erros e o proprietário falou, mas como assim? Eu chamei um cadeirante para vir aqui, para dar um auxílio para nós,
Só que ser um cadeirante não é uma garantia. Às vezes ele só está vendo a necessidade dele, o que é importante para ele, mas para fazer um trabalho de acessibilidade, você tem que ver o que é importante para todo mundo, né? Então, a coisa é chamar profissionais. Hoje em dia já há profissionais e muito bons, né? O pessoal que teve antes aqui, da Talento Incluir, faz um trabalho bom, e é uma empresa diversa, e tem vários outros aí. Mas o importante é sempre consultar, estar atento aos pensamentos, às necessidades das próprias pessoas com deficiência. Outro ponto é a tecnologia assistiva. Então, tecnologia assistiva são equipamentos que auxiliam na acessibilidade. Então, a cadeira de rodas, barras. Aqui eu trouxe um exemplo de um ônibus com uma plataforma, um ônibus acessível, um ônibus turístico acessível, aqueles que têm poltrona para viagem. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem um ônibus como esse. Os ônibus daqui têm um espaço, quem sabe, para uma cadeira de rodas. E eu até participei, né, nas reuniões da BNT para regulamentar justamente a acessibilidade nos ônibus rodoviários, mas eu, infelizmente, não consegui colocar a minha visão, né, para eles, que era da questão uma pessoa com deficiência e o grupo. Na verdade, até os ônibus urbanos aí que rodam pela cidade também têm seus problemas, porque se eu mais uma outra pessoa com deficiência, um outro cadeirante, se nós dois estivermos ali no ponto para pegar o mesmo ônibus, a gente não entra, só vai entrar um. Se eu tiver, então, com 10 amigos, porque eu tenho 10 amigos, e que a gente, quem sabe, gostaria de ir visitar um lugar, então a gente vai ter que pegar 10 ônibus diferentes para ir visitar o mesmo lugar. Então, não há um pensamento do coletivo, do grupo. É um pensamento muito individual. Acho que a imagem é daquela pessoa meio dependente e que vai auxiliado da família, que são pessoas sem deficiência, da família ou amigos. Então, ele é um cara meio solitário, mas é preciso pensar nessa questão da coletividade. Esse ônibus aqui tinha mais cinco pessoas em cadeira de rodas. E todos entraram nesse ônibus, porque o sistema dele, ele tem poltronas removíveis. Então, se quiser, dá para retirar praticamente todas. E daí vai caber uns 12 cadeiras de rodas nesse ônibus, certo? Se não tiver nenhum cadeirante, você pode deixar o ônibus inteiro com as poltronas. Então, ele é flexível, certo? Porque é um sistema bem mais interessante, porque os ônibus que tem aqui tem um espaço para cadeira de rodas, e se não tiver uma cadeira de rodas, um cadeirante, aquele espaço vai ficar perdido, vamos dizer assim. E aqui nesse sistema, você nunca vai estar com espaço perdido, certo? Então, viajamos ali, nós 5, né, no mesmo ônibus, né, passando pelos mesmos hotéis, os mesmos atrativos. Então, deu para fazer uma viagem muito interessante. Não tem isso aqui no Brasil. Então, falta ver também um pouco das soluções que já existem. Vamos dizer, eu costumo dizer que a acessibilidade, os problemas de acessibilidade são iguais no mundo inteiro. Só que, às vezes, tem pessoal lá fora que já procurou uma solução, já fez, já validou, e a coisa está funcionando perfeitamente. Então, copia o que o pessoal fez, né? Não precisa ficar tentando reunir pessoas ali para elaborar uma norma para acessibilidade. É claro que não é só isso, mas copia os exemplos bons,
né? Para que ficar batendo a cabeça em achar uma solução para aquilo que já existe? Outra questão importante é a questão do atendimento, né? Um atendimento inclusivo. Então, certa vez eu fui fazer um treinamento lá para Bonito, lá em Mato Grosso do Sul, que é da onde é essa foto. Então, Bonito é um lugar de natureza, atividade de aventura, e a natureza ela precisa ser preservada, né? Você não pode ficar, ainda mais Bonito, que é um lugar bem, o pessoal tem muito cuidado ali. Então, os próprios guias para sustentabilidade como um todo. Então, eles falam para você não colocar bronzeador, cremes, quando você for entrar na água, porque senão esse bronzeador pega e sai na água e ali vai contaminar, vai ter reflexos ali para os peixes, os animais, os jacarés. Então, eles se preocupam com essa questão também. Que, aliás, o pessoal fala aí de muita da sustentabilidade, do ESG, mas, na verdade, pouco praticam em relação à pessoa com deficiência. A sustentabilidade, por exemplo, tem 4 itens que guiam o que é ser sustentável, né? Que é ser economicamente viável, culturalmente diverso, socialmente justo, e nesse socialmente justo está a inclusão, né? E o outro esqueci, mas são quatro pilares aí da sustentabilidade. Então, a sustentabilidade não é ficar falando só do verde, é ecologicamente correto, que não é então só ficar falando da preservação da natureza. Não, é isso. Se você não pratica a inclusão, você não é sustentável, né? Você só está querendo pagar de alguém muito legal. E daí, como fazer a acessibilidade lá em Bonito? Porque você não pode, então, para ir na cachoeira ali, você não pode colocar um elevador, você não pode colocar exatamente, asfaltar o caminho, a trilha é de terra, né? E tem mato para os lados. E como é que a gente vence isso? Foi treinando os guias, capacitando os guias para o atendimento. Então, esse passeio de bote, né, é claro, eu com meus conhecimentos e mais os conhecimentos dos guias, a gente achou uma solução. Porque às vezes o pessoal passeia de bote, sentado na borda do bote, e eu não tenho equilíbrio para ficar sentado sem um apoio, né? Então, eu fui sentar no chão do bote, mas ali ainda é largo, certo? E jogando o bote ali, eu ia, quem sabe, ir para um lado para o outro. Daí a gente pegou essa outra boia, que é utilizada para o boia cross, que é tipo uma câmara de pneu de caminhão grande, que tem um furo no meio, né? Daí eu consegui ficar sentado na borda ali, com a perna dentro do buraco, e as bordas do bote virou quase que alguma coisa para me abraçar. Então eu consegui fazer o passeio de bote, consegui remar, consegui participar com todo mundo. Então, às vezes são adaptações que a gente consegue fazer, explorando algumas possibilidades. O atendimento, imagine, uma pessoa com deficiência física não, visual, um cego no hotel. O cego foi passear, foi dar seu passeio, voltou para o hotel e ele foi lá para o apartamento dele e ele quer tomar uma Coca-Cola ali do frigobar. Como é que o cego pega uma Coca-Cola? É tudo igual, né? Latinha é tudo igual. É Coca-Cola, Guaraná, é cerveja, é suco, Del Valle e outras latinhas que tem por aí. Então você não sabe o que é o que, né? Mesmo algumas coisas, uma bolacha, por exemplo, um pacote de bolacha. Tateando,
você até consegue perceber que é uma bolacha. Mas é uma bolacha do quê? Vamos dizer que eu não gosto ou não posso comer morango. Eu não sei o sabor, é chocolate, é baunilha, é morango, do que é essa bolacha? Então, o cego fica rendido ali, até porque pouquíssimos produtos têm braille. E, além do mais, indo mais, provocando ainda mais. Não é todo cego que consegue ler, sabe, tem uma fluência, vamos dizer assim, em braille. Os cegos estão muito mais para um digital hoje em dia do que exatamente o braille. Alguns colegas cegos não gostam que eu fale, mas eu acho que o braille vai ficar, não que vai sumir, mas ele vai ficar meio ultrapassado aí, né? Como já está sendo, por exemplo, os cardápios, hoje em dia você tem muito mais cardápio digital, né? Ajudado pela pandemia, porque não podia ter cardápio tátil, né? Então foi para o digital. E você precisa só ter um cuidado na forma de formatar esse digital. Mas aí ele é muito, muito interessante, né? Custa menos dinheiro, é mais prático e atende a uma quantidade muito maior de pessoas. Então, você tem que tomar cuidado. Outra questão para o atendimento, para a pessoa com deficiência visual também. Então, no hotel. Então, como é que você arruma o quarto de um cego? Porque o cego, vamos dizer que o cego é daquele hóspede bagunceiro. Então, ele pegou e deixou a cueca dele em cima do abajur. E daí a camareira vai lá, pega e coloca a cueca dele ali na gaveta, em outro lugar. Mas aí você vai criar um problema, porque o cego deixou a cueca dele em cima do abajur. Ele está crente que o negócio está ali. E ele vai procurar que nem um louco, cadê minha cueca? Então, você tem que limpar, né? Higienizar o quarto, mas deixa a bagunça das coisas onde ele deixou, né? Sem problema algum. A não ser que ele peça, mas o padrão seria esse, né? As pessoas com deficiência auditiva também, uma atividade dessa, por exemplo, as atividades de aventura geralmente vêm com algum tipo de instrução de segurança, que é obrigatório, justamente para você não ter nenhum acidente. E como fazer isso para um surdo, né? Ou você vai deixar ele fazer atividades sem passar as instruções. Você tem essas instruções em libras, ou de alguma forma, mesmo escrita, porque muitos surdos são alfabetizados, né? Então eles conseguem ler. Mas você tem que pensar como é que você vai fazer isso. Você não pode botar o surdo nessa atividade sem passar para ele as questões de segurança, né? Então, o atendimento, já vi pesquisas ali em que colocaram pesquisas com as pessoas com deficiência, onde elas colocaram que é claro que a acessibilidade física mesmo, ela é muito importante, mas a forma como ela é atendida era mais importante ainda, certo? Na verdade, o atendimento, num geral, ele é muito importante. Eu vejo nos lugares que eu vou, e às vezes nem só relacionado à questão da pessoa com deficiência, da acessibilidade, mas são pessoas me tratando mal, né? E acaba que você, mesmo um lugar tendo um restaurante com uma comida gostosa, às vezes eu falo, eu não vou voltar mais aqui, não. Principalmente aqui em São Paulo, tem tantos lugares com comidas gostosas, então vou aonde tenha uma comida gostosa e que é alguém que me atenda bem. Falo, não volto mais aqui. E é provável que ainda fale mal desse lugar. Então, o atendimento é essencial. E daí, também o atendimento
à pessoa com deficiência. Então, às vezes o pessoal fala, num hotel também, a pessoa ali me falou, olha, um dia veio um cadeirante, uma garota cadeirante aqui, e eu fui auxiliar ela. Eu peguei e comecei a empurrar a cadeira dela, né, levei ela até o quarto, e ela achou maravilhoso, assim. Ela ficou tão feliz e me elogiou tanto, né, que eu falei, é isso, é assim que tem que fazer, né? Então, da próxima vez, quando foi um outro hóspede lá, um rapaz, ele já não pensou duas vezes, ele foi lá e começou a empurrar a cadeira do rapaz. E daí ele falou, calma aí, negócio, não faz assim comigo. Fala, me fala onde eu tenho que ir, que eu vou sozinho. Né? Falou meio indignado, assim. Ele falou, o que eu faço, né? Eu atendo ou não atendo? Fala, a pergunta, fala, você quer ajuda? Se a pessoa disser que não quer ajuda, o que é? Ela não quer ajuda. Eu me lembro assim da primeira vez, né, logo depois da lesão, eu queria, para quem não conhece, a gente tem o Shopping Guatemi, que é um dos, acho que quem sabe, o primeiro shopping center do Brasil aí. Ele tem uma rampa longa assim. Eu queria subir essa rampa sozinho, mas eu não conseguia, porque o pessoal me via ali e eu com aquela dificuldade, com aquela cara de sofrimento para subir aquela rampa longa. E sim, era realmente, estava sofrido e muito difícil, mas eu queria fazer isso. E o pessoal não me deixava. Eu falei, não precisa. Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu não vou deixar você passar por esse sofrimento. E eu não conseguia. Sabe quando eu fui conseguir? Foi quando eu fui assistir um filme, já era um filme à noite, né? Acabou quando o shopping já estava fechado. E daí não tinha ninguém. Daí foi quando eu consegui subir essa rampa. Né? Então, às vezes, o pessoal tem certo tipo de pena, inconsciente, né? Às vezes não é querendo fazer mal, mas você tem que pensar exatamente a forma como vai ser essa ajuda. Né? Eu dirijo, eu monto, desmonto, coloco minha cadeira sozinho no carro. Mas menos de 1 minuto eu consigo. Agora, quando tem alguém para me ajudar, uns 5 minutos ou mais aí. Porque as pessoas não sabem, elas só têm boa vontade, a maioria delas só tem boa vontade, e só que não sabem, né? Eu falo, se você sabe desmontar a cadeira, eu falo, não. E às vezes quando vão fazer isso, quando vão colocar a cadeira dentro do carro, bate a cadeira no carro, risca a cadeira. Então, eu falei, eu vou fazer de um outro jeito. Daí eu pergunto, você já fez isso? Geralmente a resposta é não. Falo, então, primeiro veja como eu faço, para você aprender e na próxima vez você saber como fazer. Né? Porque às vezes o pessoal, eu via que as pessoas, isso veio de colegas meus, fala, poxa, mas eu quero tanto te ajudar ali e você me deu uma recusa que eu fiquei meio assim. Então, agora, em vez de for falar um não, vou primeiro te ensinar. E daí o pessoal fala, nossa, sai a roda. Né? Eu falo, negócio, é claro que são diferentes. Então, uma cadeira motorizada não é o mesmo sistema. A cadeira motorizada é um sistema diferente, o desmonte é mais difícil. Então, são questões diferentes. Mas o atendimento é algo muito importante. Né? Vou passar um vídeo aqui. A entrada principal desse restaurante aqui é por ali, certo?
ali tem escada, tem uma rampa muito íngreme. Mas a melhor entrada em relação à acessibilidade é essa daqui. Só que eles fizeram alguns programas ali na entrada, que era adivinhar quantas fitas você tem num pote, certo? Mas é para o pessoal que entra por ali. Quem entra por aqui não via isso, né? Veja mais do que eu vou falar. Então, agora já saiu, né? Mas o pessoal, né, estava aqui nessa que é a entrada principal, vamos dizer. Você tem escada, tem uma rampa, mas essa rampa aqui é quase um convite para um acidente, se você não tiver habilidade. Eles estavam aqui com um potinho cheio de fitas, né? E se você adivinhasse quantas fitas tinha naquele pote, você ganhava um brinde, certo? Mas, como falei, a acessibilidade, né, a rampa acessível mais boa para você entrar, não é por ali, é essa daqui, certo? Então você entra por aqui, e como eu falei também num outro vídeo, eles colocaram o vaso ali, né, que você não poderia vir dali, certo? Dali da rampa e vir por aqui, que eu encontraria o pessoal, mas eles meio que bloquearam essa passagem. Então, o que acontece? Eu venho daquela rampa e tenho que pegar um caminho alternativo por aqui, certo? Por aqui, que eu vou entrar aqui, vou entrar por ali ou por ali, e eu não vou passar por esse atendimento. Ou seja, eu vou ficar fora da brincadeira, certo? Então isso é praticamente uma exclusão. Eles estão me excluindo porque eles não deram uma condição, né, uma preparação ideal para que aquela brincadeira, aquele sorteio passasse por todo mundo. O que fazer? Eu até já falei em outro vídeo, o negócio era melhorar ali na entrada principal, não deixar a entrada acessível deslocada, até porque isso daqui é uma propriedade particular. Ele tem autonomia para fazer a configuração da acessibilidade do jeito que ele quiser. Se fosse uma via pública ali que tem muitos dificultadores e regras, mas aqui não, que ele colocasse a rampa acessível ali, que você entrasse junto com todo mundo, né? E não por uma via alternativa. Isso é meio que uma segregação, né? Então você entra junto com todo mundo, por onde todo mundo entra. Isso sim está mais para uma inclusão, que você melhoraria não só acesso, mas esses outros problemas que ocorrem por conta disso. Então, como vocês viram, a acessibilidade às vezes não está só no físico, às vezes está em muitas questões operacionais, né? E mesmo nesse lugar, como falei ali no vídeo, para que ele fez a rampa em um outro lugar ali? Porque o pessoal acho que está meio acostumado a fazer. Você tem entrada, mas a entrada acessível bota em outro lugar. Não, bota a entrada acessível na entrada principal, né? Para a gente entrar junto, porque às vezes a entrada acessível está lá no outro lado. Você às vezes tem que ir por trás do estabelecimento, ou entrar pela garagem. Já vi muitos lugares, por exemplo, um hotel, né, também, o Hotel Renaissance, que é considerado um 5 estrelas, por onde que eu, na parte de um auditório que tem ali, por onde que eu entrei ali? Pela entrada de serviço, eu fui ver todas as porcarias que eles fazem ali nos bastidores, né? E um hotel 5 estrelas, inclusive o Ministério do Turismo, ele fez alguns anos atrás
né, a reclassificação hoteleira, são as estrelas dos hotéis. Eu tentei intervir junto a eles, assim, porque para mim, a minha justificativa é, o hotel que não tem acessibilidade, ele não merece ser 5 estrelas. Né? Só que o pessoal não me ouviu, porque acho que, quem sabe, você quase não ia ter hotel 5 estrelas no Brasil, né? Então, você acha que o Ministério do Turismo ia querer fazer isso? Não, né? Então, melhor me enxotar eu do que ter que fazer um trabalho grande aí de melhora. Pode dizer, um pensamento pequeno, porque eles poderiam fazer isso e a gente poderia estar muito bem, né? Só que não é, né? Não vou nem falar de política, de coisas, porque eu odeio esses caras, né? E outra questão importante é a informação acessível. Então, aqui é uma igreja, né? Ele tem escadas como a entrada principal, mas ele tem uma sinalização ali, falando onde está a entrada acessível. Por exemplo, o Teatro Municipal de São Paulo, ele é no mesmo esquema, é uma escadaria grande, mas ele tem uma entrada acessível. Ficam nas laterais ali, só que essas laterais elas ficam fechadas permanentemente. E não tem sinalização, não tem nem informação desse acesso no site, aonde quer que seja, acho. Só quem já foi, já teve vontade de reivindicar, ouviu de alguém, já foi, é que sabe. Então, só que isso não pode ser assim. Como é que um turista, vendo o olhar de um turista vai pesquisar ali, porque o pessoal pesquisa. Então, vamos entrar no site do Teatro Municipal, será que eles têm acessibilidade? Você não encontra nada, então muitos falam, eu não vou me arriscar a ir ali para ter a possibilidade de não entrar, então não vou. Então, a informação, ela é bastante importante. Por exemplo, alguns meses atrás, eu fui acompanhar, né, o lançamento de uma exposição num Sesc, né, que ia ter audiodescrição para cegos. Só que o que eu percebi foi isso. Tinha audiodescrição, mas na página do Sesc, na página que estava divulgando essa exposição, não tinha informação de que era uma exposição com audiodescrição. Então, como é que o pessoal vai? O pessoal só vai saber disso se chegar ali e ter uma surpresa, né? As peças de teatros, que às vezes já tem muitas aqui em São Paulo, pelo menos, que já tem audiodescrição e libras, né? Só que quem sabe disso? Porque às vezes o teatro não divulga, a produção não divulga. Então, quem acaba sabendo é o grupo do WhatsApp do audiodescritor, da empresa que fez isso. E daí ela divulga, só que é um grupo muito pequeno, né? E a população no geral? E quem quer visitar ali, quem vai pesquisar ali na internet para falar, será que eu posso assistir alguma coisa acessível? Ele não vai encontrar. Então, essa questão da informação ainda está muito, muito ruim. A gente tem bastante coisas acessíveis já. Eu acho que é onde seria a melhor área para se trabalhar, para ter uma evolução mais rápida, né? Porque o mais difícil, às vezes o pessoal já tem, como nessa exposição, eles contrataram uma pessoa para fazer a audiodescrição. A informação é fácil. Lá no site, pega e coloca ali. Isso é fácil, você faz na hora, sem custo, né, sem trabalho. Falta o pessoal se tocar. E olha que eu falei para o pessoal, depois eu vou voltar, se é que ainda está em exposição. Mas eu duvido que eles fizeram isso. Mas eu falei ali para o pessoal do Sesc, falei isso. Mas realmente eu duvido que eles tenham seguido a minha orientação.
Então, o pessoal precisa se atentar mais à questão da informação. A informação está em outras coisas. Assim, imagina, você é vamos lá, você é um cego, você foi para o shopping. Você imagina o quanto de informação visual tem o shopping, né? Nós vamos para Black Friday. Os lugares, as promoções são tudo visuais, né? São faixas, placas, isso, aquilo, promoção, liquidação, não sei o quê. Um cego não vê nada disso, né? Então, no shopping, claro que isso precisaria de um bom atendimento, mas não só do presencial, né? Isso rola muito nas promoções, nas redes sociais e sites. Então, além da imagem, você precisa de um equivalente textual. Então, na imagem está ali, compre por 50%, né, somente nessa sexta-feira. Então, isso está escrito, porque aí sim eles vão conseguir saber dessa oferta. Caso contrário, eles ficam muito alienados aí, muito dependentes eles perdem muita oportunidade, né? E o cego pode ser um consumidor muito, muito grande, né? É claro, se você der condições para ele. Eles têm milhares, não, acho que milhões de cegos pelo Brasil, né? E todos eles compram onde você, como eu falei, onde eles conseguirem verificar a oferta. Então, o atendimento, né, as informações, elas são muito, muito importantes. Então, pense, a informação para a pessoa com deficiência física, visual, auditiva, intelectual, né? Eu vi, por exemplo, aqui o Sebrae preparou, eu não consegui explorar direito, porque eu cheguei e meio que vim para cá, mas fez algumas estruturas, né, da questão da acessibilidade. Ali na entrada eu vi um espaço de informação, mas, por exemplo, uma coisa recente, sabem o Detal? Pois é, tem gente que sabe, mas aqui, o festival ali, é claro que você tem suas dificuldades, mas eles criaram essa central, uma central de atendimento ali, só que as informações de acessibilidade só ficavam concentradas nessa central. Então eu fui ali, eu queria assistir, onde é que está o palco elevado ali do palco X, do palco principal? Eu não estou achando. Mas tem ali um pessoal da equipe, eu vou perguntar para ele, onde é que fica o palco elevado? Eu falei, não sei, o que é isso? Isso existe? Ninguém sabia de nada, ou seja, para ter essa informação, eu teria que voltar lá na central do atendimento à pessoa com deficiência, que ficava já lá no final, porque eu já tinha rodado um monte. Então eu acabei, falei, que se dane, vou ficar aqui mesmo, né? Então faltou treinar o pessoal para passar informações, né? Faltou várias coisas ali, foi bom, mas eu acho que precisava pensar um pouquinho mais, se tivesse reunido, sabe aquele nada sobre nós sem nós, se tivesse pesquisado em pessoas que já participaram de eventos e coisas mais, eu acho que com certeza o pessoal ia relatar várias coisas aí que aconteceram que não foram possíveis, né? Então, precisa um pouco mais assim de colher informações para pessoas que realmente têm uma experiência, né? Eu trabalho muito essa questão
do que eu chamo de acessibilidade funcional, certo? Porque às vezes, como falei, o pessoal sabe só seguir norma, pega a BNT 9050 e enfia no lugar. Mas eu vou dar como exemplo um hotel onde tinha um quarto acessível, né? O gerente falou que praticamente ninguém não entendia, né? Porque uma arquiteta especialista em acessibilidade foi adaptar aquele quarto, mas ninguém reservava aquele quarto. Aí eu fui dar uma olhada e eu vi que ela tinha colocado uma cama de solteiro. Aí eu falei, olha, mas a pessoa com deficiência, ela geralmente viaja acompanhada, seja por necessidade, é uma pessoa, um tetraplégico, precisa de cuidados e tudo mais, ou seja por conveniência. Você está viajando com sua namorada, sua esposa, ou você dorme junto com amigos, com seus familiares. Então, quem viaja sozinho, quem se hospeda sozinho, é a minoria. Então, ter projetado um quarto só com uma cama de solteiro, para mim foi um erro, né? Deixa uma cama de casal, pelo menos. Mesmo que a pessoa fosse hospedar sozinho, pelo menos você tem um lugar. Então, muitas coisas, às vezes, o pessoal faz. E o quarto, lembrando, o quarto não tinha nada de errado. Se você fosse bater a norma, ele estava todo certinho. Não tem nada de errado. Só que ele não funciona, né? Um outro exemplo, aqui na Cinemateca Brasileira, ele tem um desnível, são os 3 degraus. E o pessoal colocou ao lado dessa escadinha uma plataforma. Só que essa plataforma, ela só funciona acionada por um funcionário. Que o funcionário está onde? Ele está lá dentro. E como é que eu entro? Não tem uma campainha, não tem nada. Eu tenho que pedir para alguém ir lá dentro e chamar o funcionário para eles virem me atender. Só que o lugar ali, ele tem espaço suficiente para você construir uma rampa, certo? Por que eles não colocaram uma rampa? A rampa ia me dar independência, eu não ia precisar chamar ninguém, ia ser mais barato para instalar e manutenção, porque a rampa não precisa de muita manutenção. A plataforma precisa de manutenção constante. Se você não tomar cuidado, ela enguiça, certo? Então, são acessibilidades que não funcionam, né? E que, às vezes, isso você só vai conseguir perceber vendo as experiências do usuário, né? Só esclarecer um pouquinho o que é a inclusão, né? Porque o pessoal também confunde, né? A exclusão é você desconsiderar totalmente a pessoa com deficiência, não fazer nada, nem pensar nela. A segregação... Opa, o negócio saiu aqui. Eu apertei algum lugar que... Bote ali de novo. A segregação, ela vai fazer alguma coisa específica para a pessoa com deficiência. Então você tem, tipo, vamos pegar o exemplo um hotel. Fazer um hotel só para pessoa com deficiência. Não, isso daí é segregação, né? A gente não está fazendo parte. A integração beleza. A gente permite também que pessoas com deficiência frequentem o nosso hotel. Só que só permite, não faz nada exatamente, nenhuma adaptação, mas você está liberado, caso você consiga. E a inclusão é realmente preparar o lugar para que a gente possa frequentar os mesmos espaços que todo mundo, né? Dá total condições, seja qual deficiência for, né? Então, a diversidade é chamar para a festa, né? Não adianta você só chamar para a festa.
né? Inclusão é chamar para dançar. Aqui vou passar um vídeo. Dedication. Loyalty. You're getting better at this, yeah. Next week, buddy. Friendship. The choices we make reveal the true nature of our character. Interessante, né? Um comercial de cerveja. O pessoal se juntou ali nas mesmas condições que ele e brincou junto, né? E foi muito divertido. Às vezes o pessoal pergunta, então, as esportes, as Paralimpíadas, não é uma segregação? Falei, não, é que ali, por exemplo, pegando o basquete. O basquete, imagine, o pessoal, um atleta de basquete, o cara tem 2 metros de altura, assim, se ele levantar a bola com a mão, eu já não consigo, eu já estou fora do jogo, né? Eu não iria conseguir jogar com eles. Então, por isso que existem essas condições. O esporte, aliás, ele tem uma coisa muito interessante, que é a classificação funcional. Ele não é separado por as classes, não por idade, por peso, por coisa do tipo. Mas o atleta, ele é avaliado, então eles pedem para você fazer diferentes movimentos, estica o braço, levanta, isso, inclina para frente. E dependendo da capacidade física que você tiver, você vai ser colocado numa classe para ter uma coisa competitiva, né? Então, é mais pela sua funcionalidade do que por outra coisa. Aqui eu tenho um curso para quem quiser aprender mais, que eu coloco bastante dessas questões aí, de uma forma bem mais elaborada. E aqui é para falar porque muitas pessoas falam em igualdade, que também é um conceito um pouco diferente, né? Aqui eles estão brincando um pouco, né? Falar que ali a primeira parte é a realidade, mas a igualdade, então, são garotos querendo assistir aí na verdade é um jogo de beisebol, né? Por cima da cerca. Então cada um ganhou um caixote, certo? Para 2 deles serviram, né? Mas para o terceiro, que é mais baixinho, ele ainda não conseguiu. Mas isso é uma igualdade, cada um recebeu um caixote da mesma altura. Equidade já é você dar condições, né, para que todos consigam, então, assistir o jogo. O primeiro não precisa de caixote, a altura dele já permite. O segundo só precisa de 1. E o terceiro ficou com 2, né? E aí todo mundo conseguiu assistir o jogo. E daí outra brincadeira também, a justiça seria não precisar nem de fazer essas adaptações, que não tivesse cerca e o pessoal pudesse assistir sem nenhuma barreira, né? Que a gente pudesse ser livre de barreiras, preconceitos, discriminações. Aqui, acessibilidade coletiva, né? Eu falei do ônibus. Opa! Deixa eu... Então, eu vou passar um vídeo também para vocês verem. Deu uma travada aqui.
Certo, o negócio são 5 cadeirantes. Tem eu, aqui tem mais 1, 2, lá, todo mundo. E tem mais uma sentada na poltrona. Ela pegou, transferiu da cadeira para a poltrona. Nem sempre, às vezes, o pessoal, eu também, em táxis, assim, eu me transfiro para a poltrona. Sabe? E tem gente aqui, tem cadeira motorizada, cadeira manual, tem gente aqui do Brasil, da Alemanha, a Dinamarca, tem gente de todo lado. Negócio, isso sim, é uma viagem em grupo, divertida, organizada. É isso que a gente precisa. E nesse, não sei se foi exatamente nesse ônibus, mas foi lá na Alemanha, e uma das vezes da Alemanha. Eu sei que eu consegui ir até no banheiro, porque eles tinham um sistema de trilhos no teto, em que você conseguia colocar uma cadeirinha, essa cadeirinha deslizava, então essa cadeirinha poderia ir por entre os corredores. E lá atrás ela conseguia entrar no banheiro também, porque o banheiro era muito pequeno para entrar uma cadeira de rodas, para fazer um banheiro acessível para uma cadeira de rodas, realmente teria que ser um espaço grande, mas nessa cadeirinha ela ia pelos trilhos e o trilho entrava para dentro do banheiro do ônibus. Foi a primeira vez que eu entrei num banheiro de ônibus, né? E o banheiro de avião já é uma outra história, né? Os voos nacionais não tem como, você tem que se virar, deixa de beber água, vai antes do voo, toma remédio, usa fralda, o que quiser. Eu sei que para o banheiro você não vai. Então, os voos internacionais, eles têm uma certa acessibilidade. Você utiliza uma cadeirinha interna para ir pelos corredores e, às vezes, por exemplo, tem um modelo de avião em que tinha 2 banheiros convencionais, você tirava a divisória do meio e ele ampliava, ficava um banheiro maior. Só que para tirar essa divisória do meio, precisava de uma chavinha. E cadê a chavinha? A tripulação não sabia aonde estava a chavinha. Ainda bem que eu consigo me virar nos 15. Né? Então eu falei, vamos lá para o fundo do avião, tem uma cortininha, fecha a cortininha e fica aí só bloqueando a passagem. Que daí eu consigo fazer ali numa garrafinha. Certo? Mas isso sou eu, tem gente que não consegue fazer isso. Né? Mulheres têm muita dificuldade. Então, cadê? Para quem não consegue. Aqui é a questão dos degraus, né, que eu falei. Tem 3 degraus e a plataforma. Está tudo de acordo com a norma. Atende as questões e tudo mais, só que não dá independência. E vê, daqui o espaço que tem, dava para fazer uma rampa. Quem foi que sugeriu colocar essa plataforma? Quem sabe a fabricante da plataforma, ou então alguém que sugeriu, mas que não entende muito bem da logística, da vivência, das necessidades da pessoa com deficiência. Né? Isso daqui é o que eu falei, da experiência do usuário, né? Então, é um exemplo muito curioso, né? De como o pessoal fez essa praça, né? E fez um caminho, só que, na realidade, acho que o pessoal criou um caminho novo ali, que usa muito mais esse atalho do que essa parte. Porque ali na frente tem um shopping, tem um lugar de muito fluxo. Então, ele teria que fazer um caminho para chegar lá muito maior. Então, não foi
pensado, não foi estudado. Foi feito e depois o pessoal, às vezes a gente tem que se adaptar, nesse caso o pessoal teve que se adaptar nisso, né, e fazer mudanças por conta própria, mas nem sempre a gente consegue fazer isso, e daí quando isso não é possível, a gente fica de lado, né? A importância de um profissional, isso é mais um lugar, no museu lá em Juiz de Fora, né, em que também o museu falou, a adaptação foi feita por um profissional porque ele se apresenta como um profissional. Eu falei, não é possível, cara. Você vê, isso é um erro muito básico, tá? O vaso sanitário é privado e a pia na frente. Não tem espaço para entrar, para usar a pia na frente. Não cabe em minha cadeira. Isso é nem um amador, para mim, acho que faria isso. Acho uma ofensa muito grande a pessoa se chamar de profissional, né? Então, é uma coisa muito simples. Tem muitas coisas muito simples aí que o pessoal não se toca. E então, caso você vá querer contratar um profissional, o que eu aconselho vá ver o histórico. Se ele é um profissional, se ele já fez coisas, ele já deve ter feito coisas por aí, né? Então vai ver o que ele já fez, vai ver se as coisas deram resultado, se fizeram coisas boas. Veja o histórico para depois contratar. Senão, se você confiar só na palavra da pessoa, tem muita pessoa, eu nem acho às vezes que elas estão querendo te enganar, é que ela se considera um profissional mesmo, porque ela decorou a BNT, e se você fala qual o item 15.6.2, ela vai falar na hora ali, porque ela sabe de cor a BNT. Só que saber de cor a BNT não quer dizer que você seja um expert em acessibilidade, quer dizer que você é um CDF e que sabe, tem uma memória do cacete, né? Então, já estou terminando aqui. E aqui, né, reveja seus conceitos. Isso daqui é um vídeo também bastante interessante. Vamos lá. Oi. Boa noite. Boa noite. Quer que ajuda? Não precisa, cara. Obrigado, viu? Muito tá obrigado bom. mesmo. Você tá sozinho? Cadê o papai? Quebrei de ser do trabalho, meu. Tá bom. Desculpa, viu, mas se precisar de ajuda é só me chamar. Mas eu já sei o que eu queria. A minha mulher sempre esquece de comprar. Você é casado? Ninguém é perfeito, meu. Boa noite. Até mais. Dá licença, eu ouvi você falar que é surdo. Quero ajudar você que é surdo, tá bom? Obrigado. Então, 20 reais. 20. ó, 20 reais, entendeu? Você não quer outros livros, assim, outros livros da livraria? Espera um pouquinho, não tem desconto pra meia porque ele é surdo. Desconto pra você, viu? Porque deve ter desconto pra surdo. Pra não cair, viu? Tá bom? Vai. Tchau, amor. Coitado, né? Tá perdida? Que susto! É porque você tava virada pra lá, mas se você quiser atravessar, é pra lá. Você tem que pegar, contornar aqui a casinha do metrô, aí a faixa é pra lá. Mas eu não vou atravessar, muito obrigada. Você tem certeza que você não precisa de nada? Não, obrigada. Eu admiro tanto pessoas assim como você. Fica com Deus. Tchau. Regina! Regina! Opa! Você chegou! Opa! Agora sim, hein? Oi, tudo bem?
tá precisando de ajuda, né? Eu vou te ajudar. Não, pode não deixar. precisa. Eu vou resolver teu problema, não se Ô, preocupa. mocinho, é que tem a rampa aqui, eu só tô esperando uma amiga, que eu marquei exatamente aqui, mas não precisa mesmo. Não custa nada, vai. Ó, uma mão lava a outra, hoje é você, amanhã pode ser eu. Tudo bem, Não, tá? eu vou te ajudar, entendi. eu vou resolver teu problema, ok? Eu entendi, é que realmente Agora, não precisa. Poxa vida, dá uma forcinha. Vamos lá. Isso, vamos lá. Custou alguma coisa? Imagina. É isso, tchau, viu? É bom ajudar os outros, né? Então, isso tem muito a ver do que hoje em dia tem se falado muito, né, como capacitismo, né, de enxergar, né, não conseguir ver, né, que a gente é pessoas, né, temos nossa deficiência, limitações, mas todo mundo tem, não existe pessoas que não tenham dificuldades, então supervalorizar, né, às vezes, coisas que a gente consegue fazer, andar na rua, e achar que eu sou um super-homem por causa disso, assim. Tem gente que acha isso até ofensivo, né? Então, eu espero poder ter colocado aí para vocês, esse assunto é bastante amplo, né? Bastante complexo até, mas aqui estão meus contatos. Me sigam ali. Eu tenho 3 canais principais, né? O meu site, onde tem meu blog, o Instagram e o YouTube. Ali eu coloco materiais toda semana, várias vezes no dia, em que vocês vão ter já muita informação sobre isso. Mas para quem quiser, né, se aprofundar ainda mais no conhecimento, porque nesses lugares são dicas ou coisa parecida. Mas quem quiser se aprofundar, tem os meus cursos e treinamentos. E para quem não quiser exatamente trabalhar com isso, mas precisa da acessibilidade, também tem minha consultoria. Então, agradeço a todo mundo, né? Muito obrigado pela presença. Ricardo, eu queria agradecer sua participação, deixar o convite para a galera escanear e te seguir nas redes sociais e deixar o convite também para as nossas próximas palestras, a gente vai continuar nessa temática. Pessoal, muito obrigada, viu? Tchau, tchau.